Bom dia a todos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos seguir hoje com a nossa leitura da Bíblia e vamos seguir até Apocalipse, se Deus quiser. Hoje vamos fazer o segundo livro das Crônicas, capítulo 16 a 18. Vamos seguir em frente? Vamos lá então. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor, dos tesouros do palácio real, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: Que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Asa, repreendido por Anani. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. A morte de Asa. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nos livros da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, a sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre o leito cheio de perfumes e várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Capítulo 17. O reinado de Josafá de Judá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Pelo contrário, buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Zerá que havia em Judá. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo.
O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes para Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã e com ele 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 18. As profecias dos falsos profetas. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir e lutar contra Ramote de Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas nunca o que é mal, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor.
Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então o espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei: metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. A morte de Acabe. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Terminamos mais um dia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês e fiquem todos com Deus nas bênçãos do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus eterno e fiel, Tu és aquele que sonda os corações, que dá vitória ao que confia em Ti e disciplina o que se afasta da Tua mão. Senhor, não queremos repetir o erro de Asa, que começou bem, mas terminou distante. Livra-nos de colocar a nossa confiança em alianças humanas, em recursos, em poder ou em estratégias, quando o verdadeiro socorro vem somente de Ti. Pai amado, dá-nos o coração de Josafá, que buscou a Tua lei e levou o povo a conhecer a Tua palavra, que também nós sejamos instrumentos, levando a Tua verdade às nossas famílias e gerações. Espírito Santo de Deus, guarda-nos das alianças perigosas, de caminhos que parecem vantajosos, mas escondem destruição. Dá-nos discernimento para ouvir a voz da verdade, mesmo quando todos dizem o contrário. Senhor, que o nosso clamor seja como o de Josafá, que mesmo em meio ao perigo, invocou o Teu nome e foi socorrido. Ensina-nos, Senhor, a confiar somente em Jesus Cristo, o nosso Rei, Salvador e Libertador, que reina para todos sempre com glória e poder. Te agradecemos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém.